Hoje a gente vai mergulhar em uma das cartas mais pessoais e, olha, mais intensas de toda a Bíblia. A segunda carta de Paulo aos Coríntios. É uma verdadeira jornada, sabe? Que vai da fragilidade humana mais pura até uma esperança de glória que parece de outro mundo. E tudo isso contado por um homem que passou por cada coisa. Naufrágio, apedrejamento, prisão, mas que, no fim, encontrou força justamente na sua maior fraqueza. Vamos começar com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. Quem nunca se sentiu frágil, sobrecarregado? Aquela sensação de que a gente está por um fio prestes a quebrar com o peso da vida. Pois é, essa carta, mesmo sendo tão antiga, fala direto com esse sentimento e oferece um jeito totalmente novo de enxergar a nossa própria fraqueza. Ok, vamos parar para pensar nisso aqui, porque essa é a grande metáfora da carta inteira. Vasos de barro. Pensa comigo. Eram potes comuns, baratos, que quebravam por qualquer coisa. Paulo está basicamente dizendo, a gente é assim. A gente é quebrável, mas o pulo do gato está no que a gente carrega por dentro. Um tesouro. E o mais incrível é que essa fragilidade toda não é um defeito de fabricação. É de propósito. É para ninguém olhar e confundir o poder que age através da gente com o nosso próprio poder. E essa ideia de ser um vaso de barro não é só uma poesia, não. Paulo não fica romantizando o sofrimento. Pelo contrário, ele começa validando o quanto a luta é real, o quanto ela é dura. Ele é brutalmente honesto sobre as pressões, as dificuldades que ele mesmo enfrentou, pintando um quadro bem claro da realidade. O que é fascinante aqui é esse ritmo, esse contraste o tempo todo. Pressionados, mas não esmagados. Perseguidos, mas nunca abandonados. Paulo está descrevendo uma força externa que é simplesmente esmagadora, mas que, de um jeito quase impossível, não consegue destruir a força que ele tem por dentro. A pergunta é como? De onde vem essa resistência que se recusa a ser aniquilada? E aqui está a chave do mistério. Paulo reconhece uma verdade que ninguém pode negar. O nosso corpo, o nosso homem exterior, está se desgastando. A gente envelhece, fica doente, se cansa, é o ciclo natural. Só que, ao mesmo tempo, tem uma coisa extraordinária acontecendo por dentro. O homem interior está sendo renovado, todo santo dia. É uma fonte de força que não depende nem um pouco do que está acontecendo do lado de fora. Então, se a força não vem da gente, de onde ela vem? É aí que Paulo nos leva direto para a fonte desse tesouro, o consolo que vem de Deus. E esse consolo tem um propósito, que vai muito, mas muito além do nosso alívio pessoal. Isso aqui ilustra de um jeito brilhante a visão de Paulo sobre o sofrimento. Não é um ciclo sem fim de dor, é um ciclo de propósito. Deus nos conforta no meio da nossa luta, não só para a gente se sentir melhor, mas para nos equipar. O consolo que a gente recebe se torna a ferramenta para a gente consolar outras pessoas que estão passando por apertos parecidos. A nossa dor nos qualifica para ajudar a curar. Mas o tesouro que está dentro do vaso de barro não é só consolo. Ele revela um jeito completamente novo de se relacionar com Deus. Um jeito que Paulo chama de nova aliança e que é marcado por liberdade e vida. O contraste que Paulo faz aqui é fortíssimo. A letra é a lei escrita, que era perfeita para mostrar o pecado, mas não dava força nenhuma para vencer o pecado. O resultado era a condenação. Já a nova aliança não se baseia em regras escritas num papel, mas na presença do Espírito dentro da gente, trazendo vida de verdade e uma transformação que vem de dentro para fora. E o resultado de tudo isso? Liberdade. Mas não é uma liberdade para fazer o que der na telha. É a liberdade de alguma coisa. Da condenação da lei, do poder do pecado, do medo. É a capacidade de viver não por obrigação, seguindo uma listinha de regras, mas por um desejo genuíno que nasce de um coração transformado. Isso nos leva para o ponto alto de toda a história. O objetivo final não é só sobreviver sendo um vaso quebrado e remendado. O propósito é ser completamente refeito, transformado em algo radicalmente novo. Essa é, talvez, uma das frases mais ousadas da Bíblia inteira. Não se trata de uma versão 2.0 de nós mesmos, de virar uma página. Paulo está dizendo que, em Cristo, a pessoa se torna uma nova criação. Como se o antigo eu tivesse desaparecido e tudo se fizesse novo. É uma mudança total de identidade. E essa transformação toda por dentro, claro, transborda para fora. Uma vez que a gente foi reconciliado com Deus, a gente se torna embaixador dele. A nossa missão passa a ser levar essa mesma mensagem de reconciliação para um mundo que muitas vezes vive em conflito com o seu Criador.
Que imagem linda para descrever o impacto de uma vida transformada, né? A nossa própria existência se torna o aroma de Cristo. Para alguns, esse cheiro é um perfume de vida, que atrai. Para outros, essa mesma fragrância pode ser um lembrete incômodo daquilo que eles rejeitam. De um jeito ou de outro, a nossa vida se torna um testemunho que não dá para ignorar. E agora a gente fecha o círculo voltando lá para o começo para a questão do sofrimento. Só que agora, Paulo nos convida a olhar para ele com uma lente completamente diferente. A lente da eternidade. Isso aqui é de cair o queixo. Paulo, o mesmo cara que sofreu naufrágio, foi apedrejado e preso, chama tudo isso de tribulação leve e momentânea. Como assim? É porque ele estava colocando tudo numa balança, e do outro lado ele viu o peso da glória eterna que esse sofrimento estava produzindo. Nessa comparação, a dor do presente fica quase insignificante. E essa glória não é algo vago. Paulo descreve de forma bem concreta. O nosso corpo de hoje é como uma barraca de acampamento, temporária, mas o que nos espera é uma construção sólida, uma casa eterna nos céus. A morte, ele diz, não vai ter a última palavra, porque o que é mortal vai ser engolido pela vida. E como a gente sabe que isso é verdade? A nossa garantia, o nosso sinal de que o resto do pagamento vem, é a presença do próprio Espírito de Deus em nós, aqui e agora. Então, para fechar, a pergunta que essa carta deixa no ar é essa aqui, lá do capítulo 3. Paulo diz que os próprios cristãos são uma carta de Cristo. A nossa vida se torna um texto aberto que todo mundo pode ler. A questão que fica para a gente refletir é o que a nossa carta está dizendo. Ela está contando essa história de transformação, a história de um tesouro incrível que brilha através das rachaduras de um simples vaso de barro,